Muito bem, agora são 9h mais 7, horário de Brasília. Já estamos de volta com o nosso Conexão Lusiânia aqui na tendência, tá no lugar certo. Aqui na bancada, a partir de agora, iniciando uma entrevista mais do que especial e exclusiva, conforme já anunciamos anteriormente, com ela, Flávia Campanati, que vem trazer temas diversos aí sobre a CPMI do INSS, sobre a CPI da Segurança Pública, a quantas andas, né? E também a importância das eleições de 2026 que está chegando aí. Vamos lá, ela que já passou aí por alguma secretaria, como a Secretaria Institucional, passou também pela Secretaria de Habitação e hoje, como servidora pública, está lotada ali na SMDU, Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano. Vamos lá, vamos colocar a Flávia Campanati no circuito da bancada da nossa Tendência FM. Flávia Campanati, quanta honra, querida. Por onde tu andas? Aleluia. Estou tentando trazer a Flávia aqui na bancada do Conexão faz tempo, mas hoje, sendo aí facultativo, ponto facultativo no município, ela conseguiu aí um espaçozinho na agenda concorrida dela para vir aqui falar com os nossos internautas, com os nossos ouvintes. Quanta honra mais uma vez. Então, vamos falar um pouquinho inicialmente. Quem que é essa guerreira? Você é filha de Lusiânia Campanati. É brasileiro mesmo ou é italiano? Como é? Vamos deixar os internautas bem esclarecidos acerca desse Campanati aí. Acho legal o Campanati. Então, JP, eu sou filha de mineiro, né? Eu sou nascida no Distrito Federal, sou candanga. E o Campanati realmente é italiano, né? Acertei! Acertou sim. Legal. A audiência da nossa Tendência agora bombando. Muito obrigado a você que entrou aí. Se você quiser fazer uma pergunta para Flávia Campanati, é muito fácil. O nosso WhatsApp direto é o 98212-6914. Anote aí, 961-98212-6914. Você pode mandar direto aqui para a nossa tela a sua pergunta, o seu questionamento. Vamos lá então, fala um pouquinho dessa mulher guerreira, Flávia Campanati. JP, eu vou mandar um abraço aqui, mandar um alô aqui agora, pode ser? Pode. Pro pessoal, então vamos lá. Eu quero mandar um abraço para a doutora Claese. Doutora Claese hoje aí é vereadora, sim, né? Nós prestamos assessoria aí para ela nas eleições. Como você sabe, eu sou uma entusiasta, né, de estar incentivando, motivando as mulheres a fazer parte da política para que nós possamos transmitir um pouco dos nossos cuidados, do nosso carinho, da nossa delicadeza, do nosso amor, né? Também a gestão pública. Então, assim, nós fizemos... na eleição passada, fizemos um podcast incentivando as mulheres e, graças a Deus, mulheres que passaram na nossa bancada conseguiram aí ocupar o seu espaço, não só aqui em Lusiânia, mas também em Novo Gama, Ocidental. Então, assim, foi bacana, eu senti o retorno e, mais uma vez, eu estou aqui nessa bancada para, daqui a pouquinho, nós falarmos mais um pouco sobre essa questão da mulher nas eleições. Então, continuando aqui, um abraço para Valéria Peixoto, minha sócia. Oi, Valéria, bom dia. Professora Jaqueline, sempre um amor. Vereadora Edna, que essa vereadora aí também tem, sempre que nós estamos nos encontrando, ela sempre está assim nos objetivos, bem focada também. A vereadora Edna, mesmo que foi prefeita interior. Exatamente, que conseguiu alcançar uma cadeira, né? Então, também hoje vereadora. A dona Marli Braz, né? A nossa jovem eterna que está ali no CCI. Juliana do CEAM também não poderia deixar de lembrar, ela que é uma grande defensora das mulheres também. Legal. Trabalha muito em prol das mulheres. E a minha assistente, que hoje é ponto facultativo, ela me deixou, que é a Flávia Cristina, minha assistente. E, por último, né? Não menor do que as outras, mas... não posso deixar de falar os meus agradecimentos ao nosso prefeito Diego Sorgato, à primeira-dama, doutora Helena, que inclusive agora também se tornou uma entusiasta da política, né? Que legal. Inclusive teve até uma sessão onde ela falou, essa semana, onde ela abordou o assunto da diabetes, né? E
a plateia participou, puderam fazer perguntas, isso é muito importante. É muito importante a gente saber que tem uma primeira-dama ativa, ela tem rodado o município, conhecido algumas escolas, tentado se... Ela não focou só na profissão dela, ela realmente é uma primeira-dama atuante. E agora a endocrinologista, a especialidade dela, que também está em alta, né, JP? Sim. Hoje em dia, quem não cuidar dessa, já começa por essa parte, né? E, em especial, né, ao vice-prefeito Télio Rodrigues. Nada mais, nada menos do que meu chefe. Alô, chefe! Tá na escuta aí, chefe? Um abraço, Télio, um abraço. Muito bem, nossos aplausos aí, essa abertura monumental aqui da Flávia Campanati na nossa programação, né? Aí, os nossos aplausos aí, inclusive pela sua iniciativa da criação do programa Pautas Feminina, que realmente alavancou aí, que levou várias... Eu estava observando, Flávia, e segundo dados aí do IBGE, no Brasil há uma grande maioria de mulheres, não é isso? Isso mesmo. É a grande maioria de mulheres. Se no Brasil, nacionalmente falando, há essa grande maioria, nos estados e nos municípios também não é diferente. Não. E a gente vê um avanço significativo da mulher nos mais diversos segmentos da sociedade. Mulher já está nos ares pilotando avião, Sim. nas BRs pilotando carretas, Sim. nas prefeituras, nos estados governando. Mas na sua visão, iniciando já o mérito da entrevista, na sua visão, pode avançar mais ainda? Nós podemos ter mais mulheres comandando os municípios, os estados ou até a federação? Ou está faltando mais um pouco de união da mulherada aí? Aí eu vou abordar os dois pontos. Falta um pouco de união da mulherada. Se ela está em maior número, então éramos para ser em maior número nas casas que representam o povo, né? Certo. Mas também eu não posso deixar de dizer que há uma grande dificuldade ainda no meio político para nós sermos recepcionadas como deveremos ser, em questão de partido político, até em questão de administração pública mesmo. O espaço para a mulher, ele não é fácil. Entendi. Não é fácil, ele é um pouco, você realmente precisa se dedicar, passar algumas situações, você precisa pagar o preço. Não é fácil para a mulher chegar lá, mas é necessário. Entendi. A legislação eleitoral também ajudou muito, né, nessa questão, inclusive, da captação de recursos para investimento nas campanhas que as mulheres participam. Isso. Hoje tem um recurso que ele é direcionado para a campanha feminina. Esse recurso ele não pode ser depositado em outra conta para outra finalidade. É depositado diretamente na conta da candidata. Lamentavelmente, eu não tenho como provar, mas isso ocorre. Mas quando há uma denúncia ou a Justiça Eleitoral descobre que houve desvio desse recurso que é específico para a mulher, dá problema sério, né? Dá problema e, inclusive, de acordo com a nova legislação, até o presidente do partido vai responder, porque antes os presidentes de partido não respondiam, né? Certo. Eles eram isentos, mas agora não. A questão dos crimes eleitorais vai atingir até o presidente do partido. Tudo bem, a escritora Natalícia está com a gente. Bom dia, JP Caçador. Bom dia, querida Flávia. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Tendência Conexão Lusiane. Um grande abraço. É a nossa querida Natalícia, lá do Dalva 7. Ela que é escritora. Olha, um abração aí. Olha aí, escritora em destaque. Olha, precisamos nos conhecer. Natalícia. O meu amigo Elísio está lá no Dalva 8. Ele mandou áudio pra gente. Vamos ver o que ele fala aqui. Bom dia, JP. Bom dia, tudo Elísio. bem? Como Tudo. é que tá você? Você tá bom. Tô assistindo a rádio aqui sua. Ah, é? Pelo celular pelo celular. E aí, você tá bem? Como é bom. Que tá? Passa uma música boa aí pra nós. Jazinho nas rodas. De Zezé Camargo Luciana aí pra mim, pra você, todos os ouvintes da rádio. Beleza, tá, Elísio, beleza, tranquilo. Eu não abandono você não. Não abandono eu não, caboclo. Não abandono eu não. Como é que é? Você sabe. Aonde você estiver, eu te procuro. Obrigado, meu querido. Obrigado. E um bom dia, uma boa sexta-feira pra você. Tudo de bem. Bom dia, meu irmão. Pra você também, que Deus te abençoe sempre. Agora são 9h19. Você que se conectou agora, você que se ligou agora.
Muito obrigado pelo carinho da sua conexão, muito obrigado pela sua audiência. Nós estamos aqui recebendo hoje na bancada do Conexão Lusiânia a Flávia Campanati, ela que é mediadora, conciliadora, aí... Como é que é, Flávia? Complementa para nós. Judicial e extrajudicial. Extrajudicial, fazendo aí a mediação. É uma gestora de conflitos, na verdade. É isso aí. A diferença é porque às vezes perguntam assim, judicial e extrajudicial. Quer dizer que nós podemos agir extrajudicialmente junto aos cartórios, que nós temos essa fé pública. E podemos também ser convocados pelos tribunais para poder estar fazendo essas audiências. Essas mediações. Isso. E é uma função muito importante, Flávia, porque às vezes você pode conseguir a resolução de uma questão, de um litígio, e sem que precise chegar aos tribunais, para não superlotar ainda mais os tribunais, não é isso? Essa foi a intenção do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ. Ele criou essa mediação e essa conciliação para desafogar as varas, porque elas estavam muito cheias, demorava muito tempo os processos. E hoje a mediação e a conciliação, nós temos a flexibilidade de escutar as partes e como um terceiro, não como juiz, né, dar opções para que eles possam estar resolvendo aquela... Existem várias técnicas, sabe? Certo. Não é uma coisa tão simples. Às vezes uma mediação você consegue resolver em um dia, às vezes no caso de um inventário, herança de família, você leva 6 meses, mas nós conseguimos. Aí falou a especialista. Marli da Fazenda Jorge, a filhota do seu Francisquinho, mandou áudio pra gente. Bom dia, Marli. Oi, JP, bom dia. Bom dia, tudo. Dá um abraço nessa dama pra você. Tá certo. E eu tô mandando um abraço para você, Flávia. Escolha e oferecer para vocês e da rádio para essa dama que tá aí também. A dama? Tá certo. Meu pai. Ficou baixo o áudio. Ninguém. Valeu, Marli, valeu. É a Marli lá da Fazenda Jorge, mandando um abraço pro seu pai Francisquinho, pro seu esposo Lázaro e pra dama Flávia Campanati. Olha, faz tempo que eu não escuto esse elogio, né? Uma dama. Muito obrigada, dona Marli, um abraço. Olha, a senhora está no lugar que eu adoro, que é estar na Fazenda. Fazenda, lá, eu já estive lá uma vez, é bacana demais. Ó, você que se conectou com a gente, você que está na rede aí, atenção, hein? Agora, Flávia, vamos falar de um assunto seríssimo, que é sobre a questão da investigação das irregularidades, das fraudes do INSS. Menina, e eu te pergunto o seguinte, o cidadão trabalha uma vida toda, né? E ele é óbvio que foca num futuro melhor. Sim. Aposentadoria. Então, eu não sei se procede, mas nós corremos um sério risco de estagnação fiscal, econômica e fazendária no Brasil. A Casa da Moeda e o Banco Central já alertou o governo quanto a isso, esse colapso econômico. Isso. Então, o cidadão que hoje trabalha e que está caminhando para a sua aposentadoria corre um sério risco de ter problemas no futuro. E isso não é bom. Em função disso, surgiu essa CPMI do INSS. E a quantas andas essa CPMI? E na sua visão, Flávia, com a experiência que você tem, vai acabar em pizza ou nós vamos ter resultados? Olha, JP, deixa eu te falar, eu tenho acompanhado diariamente, né, essa CPMI, porque assim, eu fiquei indignada, porque não tão recente, não, tão recente, porque eu fico até nervosa, tão recente, calma. Fizeram uma reforma na Previdência, né, dizendo que não tinha como mexer em todo o plano, daqui uns dias nós não vamos ter mais como pagar os aposentados, né, falando, né, alegando que não tinha dinheiro, que não tinha recurso, que o Brasil assim, e agora a gente pode acompanhar e perceber que não é nada disso, porque os desvios que foram feitos foram de 27 milhões, 7 milhões, 5 milhões, então quer dizer,
É claro que não foi para o INSS, foram para pessoas privadas, né, que têm as ACTs, no caso elas são pessoas vinculadas ao INSS, que têm autorização para prestar serviço ao INSS. Então, assim, eles fizeram a farra, já vem fazendo a farra há muito tempo. Lamentável. E desde 2017 que começou a descobrir o esquema, mas a verdade é que passou em governos de direita e em governos de esquerda. E isso é o que chama a nossa atenção. Então, assim, a questão vai além da questão partidária. Certo. O que nos amedronta e nos assusta, porque é usar de má fé com a inocência, com a simplicidade dos nossos idosos, dos nossos velhinhos queridos. A gente se emociona ao falar porque meu pai tem 8 anos que ele faleceu e ele era aposentado e recebia o dinheirinho dele. Então, dói muito para o filho consciente saber que o seu pai está sendo lesado por pessoas que deveriam zelar pelo bem-estar e pela saúde pública desses bens que servem para poder retribuir ao trabalhador tudo aquilo que ele fez quando estava na ativa. Isso mesmo, JP. E nos revolta mais ainda porque nós vemos ali que está envolvido servidores públicos. Não são só as empresas privadas que tiveram autorização para prestar esse serviço junto ao INSS, mas também nós vimos aí presidentes, 3 presidentes que passaram pela presidência do INSS. Então, abaixo deles aí vem diretor, vem até políticos mesmo de envolvidos. De mandato. Inclusive, respondendo a sua pergunta, não vai acabar em pizza porque já tem 12 pessoas presas. 12 pessoas presas que umas já estavam afastadas, né? Outros foram solicitadas a prisão através da CPMI. Não, peraí, deixa eu aplaudir aí essa diretoria da CPMI do INSS, porque isso no Brasil, se tratando de Brasil, é inédito. Já temos pessoas envolvidas no desvio de recursos do INSS presas. Aplausos aí para os nossos deputados, senadores que compõem a CPMI do INSS. Tem que aplaudir. Isso. Não é todo dia que a gente ouve uma notícia dessa, né, Flávia? Não. Agora é o seguinte, tem os meninos de ouro aí, Pois é, deixa eu te falar. Seven Boys. O que nos deixa assim ainda Golden estarnecida, porque tem as cabeças brancas, né? Tem as cabeças brancas, mas quando você vai ver as empresas que estavam lesando os aposentados, se destaca os meninos de ouro, né? Os Golden Boys. Golden Boys. O que são os Golden Boys? São rapazes jovens de até 29 anos, pasmem, que tem uma formação principalmente na advocacia, e aí nós não vamos entrar no mérito da questão da profissão, porque aí é questão de caráter, né? Que são o esquema é operado por eles, até porque são esquemas virtuais, né, JP? Meu Deus, caramba. E eles estão riquíssimos, sabe? Os carros, as Porsches, as Ferraris, o dinheiro que passa na conta deles, são coisas assim. Então, por isso que se deu o nome de meninos de ouro, porque nessa idade já tem alcançado tantos valores e repasses de milhões. Não se fala em casa menor, só fala de casa de milhões. Isso é importante esclarecer ao internauta, ao ouvinte, porque aí a gente vê nos telejornais, nas notícias da TV aberta, e também nas redes sociais, a atuação dos Golden Boys do INSS. As pessoas às vezes ficam perdidas. Então, esse seu esclarecimento vem de encontro à importância para que as pessoas realmente conheçam o que essas pessoas fazem e como elas fazem, e também o desfalque que elas deixam nos cofres. Exatamente. E a coisa assim, ela é tão berrante, JP, só não ia pegar mesmo se não investigasse. Por exemplo, tem uma empresa que prestava serviços, que também fez, vários depósitos foram feitos para ela, arrecadação assim, de 700 mil associados, né? E aí movimentou milhões. Quando foi ver, quantos funcionários essa empresa tinha? Nossa. 5 funcionários. Aí eu te pergunto, como é que 5 funcionários, de cara você já se vê que é uma empresa de fachada?
E qual o serviço que você prestava para os aposentados? Serviço de educação financeira. Eu te pergunto, tem muitos aposentados que não sabem o que é isso. Então, assim, são serviços praticamente insignificantes e que nem chegava para os aposentados. É tanto que era descontado, né? E os aposentados não sabiam nem o que significava aqueles descontos. Outras associações fazia convênios com farmácia, com clínicas. Então, isso é o que as empresas alegam para poder ter essa autorização do INSS. Elas alegam prestar serviços que facilite a vida do idoso, às vezes até como consignado. Só que, na realidade, essas ACTs foram liberadas a rodo, né? E todas essas empresas passaram a ter o desconto direto em folha nas suas contas. Muito bem, vou chamar daqui a pouco o break comercial, às 9h29. Você que se conectou agora, nós estamos recebendo aqui hoje nos nossos estúdios, na nossa bancada da Conexão Lusiânia, da Tendência FM, nossa querida Flávia Campanati, trazendo esclarecimentos muito importantes. Ficou contemplado aí a questão da análise dos acordos de cooperação técnica, que são as ACTs celebrados pelo INSS? Sim, é através dessas ACTs que as pessoas passam a ser conveniadas ao INSS. São empresas privadas que são autorizadas pelo INSS para poder estar prestando esse serviço diretamente para o aposentado e sendo automaticamente descontado do contra-cheque e passado para elas. Então, é por isso que eles conseguem movimentar milhões, porque o INSS, todo aposentado recebe, até hoje, né? Até hoje. Aí, depois do break, aí nós podemos falar como é que está sendo feito para o ressarcimento, né? O ressarcimento, isso é de fundamental importância, mas antes de chamar o break, uma pergunta que não quer calar e também não há em sã consciência, como tapar o sol com a peneira. O careca do INSS está preso? Esse careca do INSS, ele nem gosta de ser chamado por esse nome, né? E aí eu também não vou falar o nome dele, porque vai que, né? Vai que. Mas, na realidade, o esquema está todo em torno dele, né? Pois é. Todo em torno dele. Então, até agora a CPMI não quis levar ele porque... ou não conseguiu, porque foi colocado o requerimento para que ele fosse convidado, o requerimento para que ele fosse participar, né? Tá. E aí, só que aí, como os requerimentos têm que ser votados, foi blindado. Por isso que nós falamos que tem políticos envolvidos, até dentro da própria CPMI, porque fica impedindo, né? Inclusive, falando do nosso STF, tem dado o habeas corpus para as pessoas que estão indo lá prestar esclarecimento, dando o direito de ficar calado. O que é um absurdo, porque o STF, com todo respeito aos magistrados, vossas excelências, todos os 11 aí, o papel do STF deveria ser esclarecer à sociedade brasileira o que aconteceu e também mostrar à sociedade brasileira as pessoas que usaram de má fé com os nossos velhinhos. Inclusive, pau que dá em Chico, dá em Francisco. O irmão do Lula está envolvido. Segundo informações que nos chega aqui, no Break News, ele está envolvido, Frei Chico. Eu não vou ficar aqui amaciando, passando a mão na cabeça. A informação que chega pra gente é que ele é diretor de uma dessas associações que se apoderou de forma ilícita dos recursos do INSS da Previdência. Na realidade, todas as associações levam a ele. Todas as associações. Por exemplo, o contador de uma empresa é o contador das outras empresas. Olha. O advogado de uma empresa faz repasses para outras empresas. Sim, na pirâmide, né? Nós vemos nas escalas que todas as empresas finalizam nele. Muito bem. Agora 9h33. Estou conversando aqui com ela, Flávia Campanati. Ela que é servidora pública, já passou aí pela Secretaria Institucional, pela Secretaria de Habitação. Hoje está lotada lá na SMDU, Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, fazendo um trabalho de excelência lá com o nosso vice-prefeito e também secretário da SMDU, Télio Rodrigues, a quem manda um grande abraço. E mais uma vez, desde já, um abraço aí ao nosso jovem empreendedor dinâmico, trabalhador, respeitoso, prefeito Diego Sorgato. Um abraço também para a turma da SECOM,
lá onde estou lotado, com o meu amigo Wilkins, o Juninho, o João, o Luciano e a Mara também está lá na recepção com a gente. Obrigado, viu, gente? Nós vamos ao musical, depois dos comerciais, e aí sim eu volto com mais participação de Flávia Campanati, e ela vai falar da CPI da Segurança Pública, hein? Dos desafios, também da importância das eleições para o futuro do país, as eleições do ano que vem, do ano vindouro, de 2026, né, Flávia? É isso mesmo, não saia daí. Chama os nossos comerciais aí. Vai tomar uma aguinha aí. Como é que chama? Gente, eu estou encantada. Eu confesso para vocês que de uma rádio online eu ainda não tinha participado, mas assim, com o JP não tem como você não ficar à vontade. Adorei os estúdios, estou aqui irradiante. Nossa, nada disso foi combinado, hein, gente? Mas realmente me deixa muito feliz, porque a opinião das pessoas, em especial da Flávia Campanati, eu conheci aí há mais de 2 décadas em cima de um caminhão fazendo locução, naquela época já fazia locução dos candidatos aqui no município de Lusiânia, e na época ela estava iniciando os estudos aí de Direito, e eu gritei lá de cima do caminhão que ela ia ser a nossa futura advogada. E não era um trio elétrico não, hein? Não era... Eu não sei dizer se é 3x4, como é que é, mas era aqueles caminhão que tem a lateral de madeira que desce. É verdade. E hoje o tempo passou, nós estamos aqui amadurecidos, trabalhando ainda, sem parar aí no serviço público, fazendo aquilo que a gente mais gosta. E não é fácil, porque cada fase tem seu tempo, o tempo passa, as pessoas vão ficando mais maduras, vão envelhecendo, mas não perde a sua essência, né, Flávia? É isso mesmo. E nunca desistimos, né, JP? Nós estamos sempre aí junto à comunidade, e acredito que nós só ficamos um pouquinho mais jovens do que antes. Eu quero aproveitar, antes de chamar o break, para valorizar mais ainda essa sua fala e retransmitir ao nosso diretor-presidente, ao Márcio Queiroz, ao Duda Marques, ao Alexandre Pepeu, que são diretores também aqui da nossa Tendência FM. Márcio, essa fala é para nós, é para a Tendência, porque a Tendência chegou quietinha, como quem não quer nada, na humildade, e hoje somos uma emissora respeitada em todo o Brasil, no município de Lusiânia e no mundo. Alexandre Pepeu, o pão de queijo já tá aqui, tá? Senão eu vou falar seu apelido de verdade. Ei, Xandão, tá ouvindo, né? 9h36, eu volto daqui a pouco com mais Flávia Campanati. Bom dia. A rádio que fala mais alto é Tendência FM. De segunda a sexta, a partir das 8 da noite, aqui na Tendência você ouve Estação 89, com Duda Marques. A sua noite fica muito melhor com uma seleção musical feita especialmente para você. Tendência 945. é a número 1 da nação. Tá na tendência, tá no lugar certo. A número 1 do Brasil é alegria. Tudo bem, são 9h45, horário de Brasília. O tempo passa rápido, hein? Quando a entrevista é boa, passa rapidão, hein? Eita, já estamos de volta aqui na Tendência FM, tá na Tendência, tá no lugar certo. Hoje, o nosso Conexão, recebendo aqui na bancada, ela, Flávia Campanati, falando de diversos assuntos importantes. Estamos aqui no Gama, te ouvindo, ligados na Tendência FM Brasil. Vamos fazer a mudança que tanto buscamos. Essa é, como é o nome dela, Flávia? Campanati. Fabiana Campanati, tá lá? É isso aí, não pode desistir, não pode desanimar. É verdade. Chegando ao áudio de Cristalina, meu neto Guilherme, fala comigo. Posso mandar um alô aí pra rádio e pros ouvintes? Só todo mundo que tá ouvindo a rádio. Essa rádio tão boa. Estou ouvindo aqui também, vamos falando as notícias e tudo. Olá, os ouvintes que estão indo que estão no trabalho, que estão na pista, que estão
viajando para qualquer lugar. Valeu, Guilherme! Que gracinha! Quantos anos que ele tem, JP? Deve ter 10 anos agora. É mesmo? 10 anos, já tem 10, Guilherme. 10 que bacana. 8, né? Um abraço. Valeu, Guilherme! Tá lá em Cristalina. Cristalina agora deve estar um friozinho bom lá, hein? Porque lá é um lugar alto, costuma ser frio. Estamos de volta então, vamos lá, seguindo com a nossa entrevista, mais do que especial, né? Exclusiva, na verdade. Ô Flávio, vamos falar da questão da segurança pública aí, dos desafios da segurança pública no Brasil. Tem também a questão da superlotação nos presídios brasileiros e também a intenção do governo federal de unificar as forças policiais. Não tá sendo fácil, hein, Flávio? E teve aquela mega operação lá no Rio de Janeiro também. Na sua avaliação, você que tem acompanhado de perto todas essas questões, inclusive a CPI da segurança pública, acho que eu estava vendo aí, Flávia, nas redes sociais e também nos telejornais da TV aberta, da insatisfação do governo federal e de alguns ministros em relação ao pacote anticrime, pacote antifacção. Na sua visão, como é que você está vendo essa CPI? JP, como que é ao vivo, né? É ao vivo, então a gente pode fazer algumas confusõezinhas, não pode? É porque nós iríamos voltar no assunto falando como é que ia ser o ressarcimento dos aposentados. Tá, esqueci de anotar aqui. Vamos falar, isso é importante, hein? Atenção aí. É isso aí, porque assim, o pessoal acompanhou, né? E agora como receber esse dinheiro de volta? É lógico. Vai receber? O que você acha? Será que vai receber? Olha, se for receber, e tem que receber, porque é um dinheiro que pertence a eles, eu acredito que o país, a nação, os cofres públicos vão ficar no prejuízo. Na realidade, nós já estamos pagando. Eu falo nós, porque, né? É verdade. Com o nosso dinheiro já está sendo pago, várias pessoas, milhares de pessoas já tiveram a sua restituição. Está sendo feito através do Correios, né? Você vai até uma agência do Correios ou até o INSS, eles vão puxar um histórico, né? E você vai dizer lá, reconhecer ou não aquele desconto. Aqueles descontos que não são reconhecidos, é feito o cálculo, só que assim, se você tinha 10 mil para receber, eles estão te pagando 1.500, R$2.000, e aí lá você assina um documento como que você concorda que com aquele valor você está dando baixa. Entendi, né? entendi. Mas outros não estão concordando, e aí tem a forma jurídica, a via judicial, você pode ingressar com a ação e ter essa restituição com toda a correção monetária e de acordo com o que realmente foi descontado. Não essa defasagem que estão fazendo para poder minimizar, levando mais uma vez em conta que eles entendem, já são idosos mesmo, então o que a gente oferecer para eles, eles vão achar justo. Sim. Só que eu acho assim, que já tem 20 anos que estão sendo lesados. Se eles passaram sem o valor, eu faria justiça, se fosse eu no lugar do idoso, né? A não ser que seja uma precisão muito grande, mas eu entraria judicialmente e para ver essa correção. Para ver essa correção. Certo. Porque é o mínimo que eles estão oferecendo. Em contrapartida, você assina o documento acordando que não mais irá mexer nesses valores. Entendi. Se assegurando, né? Eles se asseguram, mas já foram repassados para milhares de pessoas e realmente não é difícil. Você é só ir até a agência dos Correios ou até o próprio INSS e eles vão ter o seu histórico e você vai ali ter a oportunidade de saber quem foi que fez os descontos e se você se cadastrou de alguma forma em alguma dessas entidades. Agora, Flávia, o Instituto de Previdência, o INSS, eles têm todos os dados, eles sabem realmente quem foi lesado e quem não foi. Sim. Na hora de lesar o aposentado, aquele senhor, aquela senhora que trabalhou a vida toda e que agora quer desfrutar dessa aposentadoria, eles fizeram isso com maior cara de pau. Mas na hora de ressarcir e devolver, tem todos esses empecilhos. Todos esses empecilhos. E, inclusive, JP, por isso que o esquema é muito grande, porque, primeiro, que precisa o INSS liberar esses pagamentos. Segundo, que existe a ouvidoria do INSS. E nessa ouvidoria foram feitas milhares de denúncias e nenhuma providência foi tomada, sequer. E nem ao menos foram suspendidos essas ACTs
continuaram sendo liberadas. Então, quer dizer, partiu de dentro também do próprio Instituto, né? Que é isso? O Glauber José tá dizendo lá, sucesso para você, Flávia! Glauber José. Obrigado, Glauber. Um abraço. Gente bacana demais, o Glauber, nosso colega de trabalho. JP, eu tenho aqui para você também do Jorge Meirelles, viu? Jorge áudio? Não, só a mensagem aqui. Ele tá falando, ó, abraços à Flávia e ao nosso grande amigo JP. Temos o Roberto Langaime, tá dizendo aqui, ó. Bom dia, um forte abraço à Flávia Rosiane, que é um exemplo de perseverança e profissionalismo. E ao nosso JP, que sempre nos traz o melhor jornalismo local. Olá, galera, muito obrigado. Jorginho Meirelles, um grande homem honrado e de caráter, costumo dizer. Gosto muito do Jorginho, está sempre trabalhando aí na zona rural, ajudando os pequenos produtores. E é um cara que, no ambiente que ele chega, ele sempre traz aquele sorriso, aquela alegria, aquela simplicidade, aquela humildade tão grande que nos faz feliz. Sabia, isso mesmo. E na oportunidade, né, como nós tivemos o evento com a primeira-dama a respeito do diabetes, nós tivemos também na terça-feira passada o encontro do Sistema S, aqui no nosso, em frente à Câmara, o nosso... Centro de Convenções, aonde se reuniram SEST, SENAC, SEBRAE, Senar e o Jorge, né, homenageou um rapaz de 27 anos aqui do município que produz leite, ele cuida 27 anos. Nossa, e cuida de gado, e a vaca dele produz, cada vaca 36 litros de leite. Como é que é? Diário. Meu Deus do céu. Então, assim, que técnica é essa, hein? Pois é, e ele foi cria do Jorge, né? Então, bacana, realmente no agro, municipalmente, não tem ninguém como ele. Que legal. Parabéns aí, os nossos aplausos ao Jorginho Meirelles, ao Langaimer também, e a esse jovem empreendedor da pecuária aí. Bom dia. Aplausos merecidos, né? É isso mesmo. Muito bem, muito bem. Essa questão aí do ressarcimento está contemplado ou você quer acrescentar mais alguma coisa? Não, tranquilo, é porque assim, não tem muito segredo mesmo. É uma coisa que está bem simplificada. Foi lá, reconheceu ou não, nem tem muita discussão. Você fala, não tive. E eles te fazem mais algumas perguntas, você já assina o documento e o dinheiro é disponibilizado na sua conta. Perfeito. Você vai entrar no mérito da questão na hora certa, mas antes desse mérito da questão, eu te pergunto o seguinte: governo federal, alguns ministros têm razão em discordar do do plano anticorrupção, anticrime, que foi aprovado já em primeiríssima mão na Câmara Federal e agora está sob a custódia do Senado Federal, que vai avaliar se aprova ou não. Qual foi a pergunta principal aí? Governo federal, sim. Seus ministros. Sim. Assim, na realidade, o que acontece? Esse pacto, ele está vindo camuflado, né? Na realidade, esse pacto que eles estão querendo fazer é para fazer a unificação entre as forças. No fim, eles estão colocando de forma camuflada para quê? Porque eles querem, com isso tudo, fazer a integração. Eles querem que a União fique responsável por toda a cadeia policial dos municípios, estados. Então, a finalidade é essa daí. Na realidade, no frigir dos ovos, não vai mudar muita coisa. Sério, Flávio? É só isso daí, para quem está acompanhando e está vendo o processo, porque assim, eles falam, nós vamos criar mais presídios, nós vamos criar mais, vamos aumentar o tempo de pena, só que aí quando você faz a pergunta para eles lá, e o orçamento? Ninguém nem deu o orçamento ainda. Uns falam que é não sei quantos trilhões, outros falam que, inclusive o governador do Rio também já citou um valor, mas assim, como é que faz? Está no papel, mas e o recurso? Entendi. Né? Então, no frigir dos ovos, eles vão fazer a questão da lei e, na prática, só vai funcionar a integração, porque cadê os investimentos? Mas eu te pergunto o seguinte, eu acho que eu entendi, mas deixa eu tirar uma dúvida aqui. Você está dizendo aí que o governo federal almeja fazer a integração das forças
nos municípios, estados e na federação? Exatamente. Mas isso não vai dar certo, os estados não vão aceitar. Inclusive, já teve uma reunião, ele já teve uma reunião com os governadores e o Caiado foi incisivo. O Caiado falou para ele, não, na minha polícia, no meu estado, quem manda sou eu, porque é eu que pago. Agora, se você pagar, aí você pode... Inclusive, o nosso estado de Goiás foi citado, JP. Nosso estado de Goiás foi citado na CPMI. Você quer colocar aí? Por favor. Vamos mostrar aí para os ouvintes que... Antes, mandar um abraço. Conhece a Cauane? Conheço sim, Cauane. Está lá em São Paulo. Um carinho, um abraço forte para ela que eu tenho. Essa é uma menina que acompanho ela desde pequenininha e está distante da gente agora, mas... Está em São Paulo, capital ou interior? É capital. Capital. Cauane, quero mandar um beijo diretamente aqui de São Paulo para Flávia. Um abraço, meu amor, querida. Eita. Vamos então ouvir o áudio do senador da República, ele que é ex-juiz, que foi o comandante fera da Lava Jato, que se perdeu aí no tempo e hoje não lava mais nada. Perderam-se, né? Perderam ele num determinado momento, mas ele não deixa de ser quem ele é. Não deixa de ser. Afinal de contas, o que a gente tem visto aí é de que a maioria dos presos, nos desdobramentos das fases da Lava Jato, já estão quase todos em liberdade. Isso é um absurdo. Fala, senador, bom dia. Sérgio Moro. Como a gente pode reforçar os controles sobre os presídios estaduais, fazer algo um pouco mais parecido com os presídios federais. Ou se o senhor recomendaria que tivessem os estados presídios estaduais de segurança máxima. No meu estado, por exemplo, Paraná não tem. Eu acho que é uma falha. Nós precisamos ter presídios estaduais de segurança máxima que sigam o modelo das penitenciárias federais. Claro que continuaremos usando as penitenciárias federais, mas nós precisamos também ter os nossos presídios estaduais para nós utilizarmos. Inclusive o Goiás, por exemplo, aqui, que é perto do presídio estadual de segurança máxima. Flávia, faz a sua análise para nós aí. Isso foi a fala do senador Sérgio Moro na CPI. Na CPI. Exatamente. Com o pessoal lá diretor de inteligência penal. Exatamente. E que ele tem várias ameaças de morte, né, esse diretor. O que acontece? Eu hoje tenho um orgulho, eu posso falar que eu tenho um orgulho de morar no estado de Goiás, porque realmente ele saiu de um índice aí mais ou menos em 2015, 2013, que recebemos aqui a Força Nacional porque não estava mais dando conta. Né? O estado de Goiás, Lusiânia, estava aí em segundo lugar das cidades mais perigosas. Então, nós tivemos um ganho muito grande com o governador Caiado, que aí ele falou, bandido aqui ou muda de profissão ou muda de cidade. E desde então ele começou a desenvolver esse trabalho. Hoje realmente nós podemos andar com o celular no bolso, nós podemos sair à noite. Graças a Deus, com a parceria com o município, hoje todas as ruas são iluminadas, nós temos uma iluminação de primeira na cidade, podemos hoje passar nas ruas e ver pessoas sentadas nas calçadas, mas o que eu quero focar aqui, e que inclusive o Sérgio Moro está querendo dizer, por exemplo, que ele é contra essa unificação, por isso que ele está falando, olha, assim como tem presídios, né, na União, na Federação, nós podemos ter nos estados. E aí, o que acontece? Esse pacote que eles estão querendo passar, inclusive essa CPMI, ela traz dados que são dados que tem falta prisão, falta espaço nas prisões, e a preocupação deles com relação aos presídios é assim, não só em relação à condição do preso, mas a condição do advogado que visita o preso, do agente penal que circula dentro daquela prisão, perfeito. Que aí as pessoas têm aquela ideia assim, investimento na segurança pública em presos, é só para o preso tomar banho de sol, se alimentar, não é. Muitos itens que giram em torno disso. Inclusive, parabenizar os agentes penais aqui de Lusiânia. Parabéns, tudo. Né, que tiveram a iniciativa aí junto com o vice-prefeito e fizeram um acordo e utilizaram alguns presos, né, já com bom comportamento, fizeram a limpeza do cemitério, colocaram eles para trabalhar mesmo. Informação importantíssima, porque muitas vezes o internauta, o ouvinte, a audiência não sabe dessas parcerias. E é bom que a gente diga aqui em alto e bom tom, com clareza, que essas parcerias
só são possíveis devido a essa interação, a esse conhecimento e essa boa vontade também do agente público juntamente com as instituições, né, Flávia? Isso. Aqui em Lusiânia nós estamos de parabéns, assim, na questão logística, porque o prefeito, ele dá total liberdade para se trabalhar, não tem faltado matéria-prima. Infelizmente, algumas exceções que há dentro do município é da questão do material humano mesmo. Certo, do material humano, porque na gestão, realmente, é uma gestão muito boa de se trabalhar. E aí, dentro ainda desse tema, eu queria dizer assim, você tem noção, JP, de quantos presos nós temos hoje em regime fechado? Eu, para dizer a verdade, não tenho. Eu acho que os nossos internautas também. Nós temos 900 mil. 900 mil. No Brasil todo? No Brasil todo. Quase 1 milhão. Em regime fechado. Regime fechado, em regime fechado, trancafiado. Aí nós vamos ter aí, em cumprimento de pena, que a gente fala que é o semiaberto e por monitoramento, nós temos 113 mil pessoas que estão presas domiciliarmente sem monitoramento, que foram concedidos, às vezes, a uma mãe que tem o filho menor, enfim, se a gente for prolongar aqui. Agora, com monitoramento, nós temos 121 mil pessoas. Usando tornozeleiras. Então, usando tornozeleiras. Então, ao todo, solto, vamos dizer assim, fora do regime fechado, nós temos aí mais de 3 mil pessoas que deveriam, de repente, estar até em cárcere, mas falta espaço. Entendeu? Há uma superlotação. Exatamente. E aí eles estão usando, o governo federal, através desse pacote anticrimes, eles estão querendo usar esse lema de que, então nós vamos aumentar a pena, mas na medida que eles aumentam a pena, aí falta mais ainda o espaço para entrar o próximo. E aí o que eu faço? Eu acabo abrindo as portas das cadeias. Então, não adianta nada. O primeiro ponto que eles têm que bater é no investimento. Quanto nós temos para investir nos presídios, igual o Sérgio Moro falou, para investir nas cadeias. E principalmente, eu queria te abordar essa situação aqui, por favor. Que eu tive num júri popular, na sexta-feira, antes de ontem, porque como teve feriado, né? O julgamento aconteceu, nós ficamos até às 23 horas, por conta da lentidão do inquérito policial, só agora, depois de 13 anos, que ocorreu o julgamento. Depois de 13 anos do fato, aconteceu o julgamento. Então, assim, necessariamente não se quer dizer que é só a falta de espaço na cadeia, o espaço físico. Realmente é falta de investimento e falta de pessoas, de serventuários, porque assim, esse inquérito, ele foi instaurado quando a Força Nacional veio dar a força, ela seguiu com o inquérito depois de 3 anos que começou a se investigar. Então não achou mais a arma, não achou mais o carro, não achou a materialidade, a não ser os corpos, né, porque tem os exames, e a única vítima ocular. Então é até difícil, depois de 13 anos, você fazer um julgamento justo. Por quê? Porque não teve o material essencial para poder fazer uma condenação ou absolvição ou dar de fato a pena justa. Perfeito. Aquela moça que está lá no Gama, como chama? Fabiana! Beijo do seu coração, um abraço, querida. Ela está dizendo lá, obrigada por tantas informações. Hoje os temas são fortíssimos. Polêmicos. Fabiana. Vou precisar de uma escolta, hein? Olha, antes de chamar o break comercial das 10, Flávia, deixa eu te falar aqui. Em relação a essa questão aí da superlotação, o que mais tem aqui nos nossos tópicos? Está contemplado ou você quer acrescentar mais alguma coisa antes do break? Não, se tiver alguma pergunta aí dos internautas ou sua, ou se tiver alguma situação, só para a gente fechar, isso, esse pacote anticrime e essa CPI que eles estão fazendo, nada mais é do que chamar uma atenção, tanto que eles estão falando, não, é CPI que está morna. Né? Você vê que ela não está estourada quanto as outras CPMIs, porque é uma CPMI que, se realmente não houver investimento, não houver capacitação, não vai mudar nada. Agora eu te pergunto outra coisa importante aqui antes do break. Eu não poderia esquecer de te fazer essa pergunta. Na sua visão, inclusive como mediadora, né, sim, judicial e extrajudicial, audiência de custódia resolve, é um paliativo,
O que acontece nesse universo? Na realidade, a audiência de custódia foi só mais um mecanismo por falta de espaço nos presídios. Foi isso que eu imaginei. Né? Porque você vê que toda pessoa hoje, toda pessoa não, vamos dizer assim, todo cidadão que é abordado, que está em liberdade provisória ou que de repente volta para o sistema carcerário, ele já é reincidente. Certo, entendeu? Certo. Então a audiência de custódia, ela avalia lá se você tem periculosidade junto da sociedade. Não, mas de toda forma ele cometeu um crime, ele é um criminoso. Muito bem. Entendeu? Então assim, eu acho que é mais um mecanismo. Mas são casos assim, enquanto não acontece com você, porque, né, porque assim, assim que eu iniciei a faculdade, eu fiz um estudo antropológico e fiz um estudo das penitenciárias médicas no Brasil, né? Certo. E a conclusão que eu cheguei até através do próprio estudo antropológico, que a cadeia não ressocializa. Entendeu? Então nós teríamos que ter realmente um investimento, começando o quê? Na educação, no lazer, entendeu? Na questão cultural, porque quando nós vamos ver, a maioria desses criminosos vem realmente da baixa renda, né, de um local desfavorável. Há sim aqueles que têm dinheiro, de uma classe média alta e classe rica, que cometem alguns crimes, mas a maioria é da classe menos desfavorecida. E eu lembrei do pastor, agora fugiu o nome da memória, ali do Serap, ali no Parque Alvorada. Sim, agora eu me fugiu assim, presos egressos, de recuperação, eles aceitam doações, ele transforma as doações de forma pecuniária para poder tirar os custos. Agora, assim, esse trabalho do Serap, sim, esse transforma e esse ajuda o preso a se ressocializar novamente. Então vamos lá. São poucos que estão tendo a coragem, o peito de debater tantos temas importantes, está falando a Capanati lá do Gama. Isso mesmo. Por isso que eu estou falando que eu vou precisar de escolta. Eu estou assim, falando de uma forma mais popular, que é para o ouvinte entender, né? Não estou citando números de lei e tudo, porque assim, aí não estou falando para a classe dos operadores de direito. Eu só queria, então, antes do break aqui, se der tempo, mandar um abraço aqui para quem está mandando um abraço para nós. Por favor. Açaí Original, quem é? Açaí Original? Quem pegou? Ele não vai mandar açaí para você aqui não, hein? Nelson Rebelato. O Rebelato. Grande Nelson, um abraço, Rebelato. Sumido, rapaz. Ele fala aqui, Flávia, parabéns, Flávia Campanati, e aos amigos da Rádio Tendência, parabéns. Mariana também, Mariana que é ex-conselheira tutelar, professora, Maria. Agora colega de trabalho, operadora do direito também. Que legal. O Edmilson, lá da garagem, viu? Edmilson. Lá da garagem, onde eu trabalho. Edmilson, um abraço. Grande Edmilson, um abraço, meu irmão. Temos aqui também o Júnior, o engenheiro, que mandou aqui parabéns, Flávia. Temos a Sara, esposa do vereador Nixon, parabéns, Flávia. Olha, aqui, por aqui, graças a Deus, nós estamos... Tem a Ana Linda que fala assim, parabéns, Flávia, estamos com você e de você sempre virá o melhor. Graças a Deus. Muito obrigado, Ana, muito obrigado. Falou só a verdade aí. Bacana as pessoas interagindo aqui com a gente, tanto no WhatsApp da rádio, quanto ali no da Flávia e também no meu. Isso significa que a Tendência FM está chegando longe aí e está trazendo audiência. Bom, nós vamos chamar o break, gente. E na volta vamos falar de um tema muito importante. Já que estamos em novembro, está chegando dezembro e aí janeiro, que é o mês, que é o ano eleitoral de eleições nacional, eleições gerais para governadores, presidente da República, deputados federais, distritais, estaduais e assim uma série de coisas. Então vou falar da importância dessas eleições do ano que vem e tem uns burburinhos por aí também no município. Eu tive esses dias recentemente em Cidade Ocidental e em Novo Gama. A gente anda muito por aí e a gente escuta algumas coisas e eu quero a sua opinião sobre isso. Sim, sim. Daqui a pouco, agora 10h10, a gente volta jazinho, né, Flávia? JP, oi, só porque a Mariana aqui falou o nome do pastor lá, ó, Pastor Prata. Isso, Mariana! Mariana tá atenta aí. E outra coisa, novidade pra gente, ela tá falando que voltou pro Conselho Tutelar. Que legal, Mariana! Mariana, parabéns, parabéns. Pastor Prata, isso mesmo, Mariana, Pastor Prata. Me deu um branco aqui na hora. Então, mais uma vez aí, reforçando, Pastor Prata, parabéns. O doutor Araújo também faz um trabalho lá, ele faz as orações. Eu fui lá uma vez, é lindo, viu? Doutor Araújo, ele é médico
gineco-obstetra. Trabalha ali também na Policlínica e faz um trabalho social lá no Serap do Pastor Prata. Valeu, Mari! Obrigado! Beijo! Vamos aos comerciais e a gente volta, Jazinho. Sai daí não, hein? Tá no ar, tá no tom, é pura emoção. Tendência é a vibe, a nossa conexão. Dia ao certo, sintonia, coração. É número 1 da nação. Tá na tendência, tá no lugar certo. A número 1 do Brasil é alegria. Em todas as redes sociais. Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, Twitter. Eu sigo Tendência Comece FM. o dia bem informado e no ritmo certo. De segunda a sexta, às 8 da manhã, tem Conexão Lusiânia com JP na sua Rádio Tendência. Notícias, curiosidades, entrevistas e aquela seleção de músicas que você ama, além da sua participação pelo nosso telefone 619-8212-6914. Fique por dentro de tudo que acontece em Lusiânia e região, com leveza, alta astral e muita energia. Conexão Lusiânia com JP, às 8 da manhã, na Rádio Tendência. Aqui é bom demais. Tendência 10 e 17. Muito bem, já estamos de volta. Agora 10h20, o tempo passa rápido, hein? Você curtiu o musical bacana? E agora a gente volta aqui da bancada do Conexão Lusiânia pela Tendência FM. Tá na tendência, hein? Tá na tendência, tá no lugar certo. Mais uma vez quero abraçar e parabenizar aqui a Mariana, né? Que nos lembrou tão prontamente aí sobre o trabalho social com o preso egrécio que o Serap, lá na pessoa do Pastor Prata, do Dr. Araújo, desenvolve lá no Serap. Parabéns aí, Mari, obrigado aí pela lembrança, tá bom? Bom, gente, vamos voltar com ela, né? Vamos voltar com ela aqui, a Flávia Campanati, ela que hoje está nos agraciando aqui com a sua participação, com a sua fala exclusiva para a Tendência FM, hein? Para o Conexão Lusiânia. É claro que ela deve... vindo lá dos pautas femininas, né? Uma vez eu participei lá e também acompanho sempre pelo YouTube aí. Mas vamos lá, vamos falar agora de um tema que não tem como passar em branco, né? Até porque já estamos em novembro, dezembro está chegando e janeiro de 2026 está batendo na porta. E o ano que vem é um ano de eleições gerais. Presidente da República, senadores, deputados federais, distritais, estaduais e vamos que vamos. Vamos falar da importância das eleições para o futuro do nosso país, hein, Flávia? É claro que os desdobramentos de tudo que acontece no país, né? Tanto do ponto de vista da oposição quanto da situação, eu creio, pelo menos eu quero acreditar, que a população em geral está de olho em tudo isso daí, mas não deixa de ser importante a gente frisar e abordar esse tema aqui no nosso Conexão Lusiânia, Flávia, na sua visão. Você que desde os primórdios, né, já vem nesse meio participando, eu sinto até às vezes, não só em função daquela época dourada que a gente viveu lá atrás, a gente tinha muitas dificuldades nas eleições, naquela época podia fazer showmícios, etc e tal, mas não tinha toda essa estrutura, a gente se reunia em cima de um caminhão mesmo, de um pau de arara, para fazer os discursos, etc e tal, né? E é óbvio que a realidade hoje é outra, bastante diferente, mas na sua visão, como é que você está vendo essa aproximação das eleições e qual a importância dessas eleições vindouras em 2026 para o Brasil? Espera aí só um minutinho, ligar aqui o seu microfone. Vamos lá. Agora sim. Então, com a nova mudança, né, da lei eleitoral, você já pode fazer uma pré-campanha como o presidente Bolsonaro fez, até 5 anos antes de uma eleição. Pode? Pode fazer a pré-campanha. Isso está na mini reforma eleitoral. Sim, e aí o que acontece?
devido já estarmos aí no final do ano, né, caminhando para o ano eleitoral, eu tenho achado tudo muito morno. Você acha? Acho, porque então, até agora nós não temos nomes aí que... Ninguém fazendo pré-campanha, nomes divulgados, a não ser para a presidência, né? Porque sim, até para Senado, como abrem poucas vagas e para determinados estados, essas daí também são poucas. Às vezes, por exemplo, Santa Catarina vai abrir 2, sempre vai renovando. Goiás, Senado. Goiás, Senado, só se de repente, né, o nosso governador aí de repente não quiser, né, sair presidente da República, nós teremos a Gracinha, nós temos o Caiado, nós temos alguns nomes para o Senado. Mas já para esse ano são 2 vagas ou uma? Não, aí só uma vaga. Só uma vaga, né? Só uma vaga. Porque o Senado é de 8 anos. Né? Exatamente. Então assim, eu não tenho o número exato aqui agora de quais são todos os estados e o número de vagas. Mas eu sei que para nós tem, e Santa Catarina eu sei porque a Gleice Hoffmann é de lá e a primeira-dama Michele Bolsonaro também é de lá. Então as duas, se a primeira-dama não vier pelo Distrito Federal, provavelmente ela será senadora pelo... Isso aí eu tô arriscando, você falou na minha visão política, né? Uhum. Provavelmente ela virá ao Senado. Agora, Flávia, a gente vê também nas redes sociais e até na TV aberta, aí nos telejornais, a corrida do pessoal da direita para formar chapa, para senador, inclusive, para senador visando eleger um número maior de senadores de direita para equilibrar o poder entre situação e oposição a partir de 2027 que vão assumir. Sim. Né? Você está percebendo isso também? Ou é só... JP, eu tenho percebido isso desde a presidência desde a eleição dos presidentes das casas, né? Que foi o Davi Alcolumbre e o... me fugiu o nome dele agora. Davi Alcolumbre do Senado e o Mota da Câmara. E ali, a direita, em peso, votou no Mota, a direita, com alguns acordos, né? Assumindo a vice-presidência, como assumiu mesmo o indicado do PL, mas eles fizeram esse acordo pensando na anistia. Né? E nós vimos que a direita se debandou, entregou os votos para que o presidente pudesse ser eleito, mas até agora a gente não viu que não saiu do lugar o acordo para a direita, ele não cumpriu. Então, assim, o que nos leva a entender que a direita, ela teve esse movimento, e aí eles têm que reconhecer que esse movimento de se unir não traz resultado para a direita. E então eu acredito que essa movimentação deles tem que acontecer, porque senão, se for nessa entoada aí dos últimos acordos, nós não vamos mudar de cara. Mesmo com toda essa movimentação em torno... eu chamo suposta trama do golpe, né? Tem televisão aí que já afirma que houve um golpe, né? Que há uma trama golpista. Digo suposta porque a gente acompanha de perto também e a gente sabe que você poderia, inclusive, Flávia, levar aos nossos internautas esse entendimento do seguinte: de fato, na sua visão, como gestora, como operadora do direito também, houve realmente o devido processo legal, porque o Bolsonaro não é mais presidente, ele é ex-presidente. Isso. E já foi julgado direto pela primeira turma do STF, quando na verdade deveria ser julgado pelo pleno. Né? Exatamente. Pela Assembleia lá dos 11 ministros. Na realidade, nem seria naquela instância, né? Nem seria da primeiro grau. Seria primeiro grau. Primeiro grau. Então, com isso a gente pode afirmar categoricamente, não é fake news, que lamentavelmente, e aí eu não estou aqui apontando o dedo ou nomes de pessoas, mas o STF como todo realmente não permitiu ao núcleo 1 que eles chamam lá da trama golpista,
o devido processo legal e isso enfraquece o nosso judiciário, você não acha? Acho sim, e não só acho, como tenho certeza. Inclusive, um dos presidentes do STF, que nós, operadores do direito, que são pessoas sérias, que têm uma visão, que acompanharam a vida pregressa dos outros ministros, e nós admiramos demais o ministro Fux, sim, que inclusive no voto dele, ele deu um banho, uma aula, né? Falou até um tempo maior que o relator falou. Então, nós acreditamos o seguinte, no mínimo, eles foram omissos, outros ministros, porque ele sabia que o ministro... o ministro... É porque é muitos assuntos. O ministro Moraes? Eles sabiam que o Moraes estava agindo contra a lei e eles foram omissos. Aí, o que acontece? Tá tão errado, que o Fux saiu da primeira turma e pediu para ir para a segunda turma, porque ele não estava mais suportando aquilo dali. Né? Então, assim, para quem sabe, não houve os requisitos do golpe, então nós não podemos caracterizar aquilo como golpe. Realmente foi um ato descontrolado. Um dia a história vai contar, né? Um dia a história vai contar o que aconteceu de verdade, mas golpe não. Inclusive, golpe, terrorismo, nada disso. Inclusive as pessoas que efetivamente provocaram a quebradeira e o vandalismo desceram de rapel ali pela vidraça do Palácio do Palácio da Alvorada, foi isso? Do Congresso, né? Do Congresso foi da Justiça. É porque eles foram para o Congresso e foram também para o STF. E as pessoas que foram detidas, de fato ali, que foram presas, né? Pelo relator lá, o Alexandre de Moraes, realmente, efetivamente, não praticaram esse vandalismo. E quem praticou realmente fugiu, e creio eu, teve uma mulher lá que disse, eu sou isso, sou aquilo, sou... como é que fala? Missão dada, missão cumprida. Foi do Pé na Porta. É a apresentadora do Pé na Porta, que foi presa numa solitária. Devido a essa questão. Então, assim, o que acontece? Depois, inclusive, o que nós precisamos saber? Que pessoas que estavam distribuindo água lá dentro não estão presas. Não estão presas. E tem pessoas que nem estavam em Brasília no dia que estão presas. Então, assim, um assunto para muito tempo de discussão. Meu Deus do céu. Agora, Flávia, vamos a um áudio do Salão Boutique. Vamos ver o que o Salão Boutique está falando aqui. Cadê? Opa, achei. Alô, bom dia você aí do Salão Boutique. Olha, eu quero parabenizar o programa por estar trazendo uma mulher jovem, né, para discutir esse assunto tão polêmico e que é tão comum entre os homens, mas que através desse programa de hoje, outras mulheres estejam escutando, despertando dentro de si o interesse de ajudar, de se conscientizar, de aprender e se levantar, né, que se levante uma multidão de mulheres para a gente poder estar fazendo a diferença junto com os homens. Salão e boutique toda linda, você tem toda a razão. A mulher tem que estar onde ela se sente melhor. A mulher, ela tem toda a liberdade, inteligência, sabedoria de evoluir, de avançar e de ocupar cargos, sim, nas repartições públicas, nos governos e nos ares pilotando avião, nas estradas pilotando carreta, onde efetivamente ela quiser. Vocês têm potencial para isso. Mas precisa um pouco mais de união, viu, mulherada? Essa é a minha visão. O JP, deixar aqui bem claro que quando eu me referi à questão do golpe, eu estou falando tecnicamente, não partidariamente, tá bom? Claro. Porque às vezes tem algumas pessoas, alguns ouvintes possam estar escutando aí vai falar que às vezes é radical de direita, radical de esquerda, não. Aí nós estamos falando tecnicamente, juridicamente, não houve requisitos para que se fosse caracterizado o golpe. Tanto é tecnicamente que eu te faço outra pergunta de fundamental importância. Cara, tá lá no Código do Processo Penal, bem como na nossa Constituição Federal. Pô, o ministro relator, ele é desafeto declaradamente do ex-presidente Bolsonaro. O Flávio Dino falou asneiras contra o presidente Bolsonaro.
O Zanin é amigo do Lula e não adianta dizer que não é, e eu não estou falando fake news aqui. Esses caras tinham que ser invalidados. Tem uma palavra certa aqui. Todos eles são suspeitos, né? Todos eles são suspeitos. Suspeição que fala. Deveriam ser afastados por suspeição. Mas eu não estou entendendo. Por isso que o Fux pulou do barco. Sim. Porque diante da seriedade daquele magistrado, daquele senhor, que eu também acompanhei o voto dele, foi o dia todo. Sim. Né? Discorrendo sobre a realidade e de fato sobre a jurisdição que o caso exige. Sim. E aí ele teve que pular do barco porque não aguentou tantas infrações dentro de um auto, de um processo que realmente está extrapolando aí a questão do nosso ordenamento jurídico, né, Flávio? Isso mesmo, é isso mesmo. Então, JP, só para a gente não deixar passar aqui, vamos dar um bom dia aqui para a Lins. Ela é colaboradora do Alberones, nós fizemos aí a campanha junta. Pensa numa menina que domina a contabilidade. Parabéns para você, te admiro muito, tá? Bom dia para você também. Nós temos aqui também um bom dia de Roberto Barbosa. Ele administra ali a MM, né? São 3 lojas, material de construção, marmoraria, e agora eles vão trabalhar com blocos. Pode fazer a propaganda aí que depois nós vamos lá. Falo pro Márcio cobrar o merchan. É isso aí. Entendi, Flávio. Flávio, vamos fazer o seguinte, a entrevista tá ótima. O povo precisava e os nossos internautas estão felizes, contemplados com tanta informação importante. Acho inclusive que o Márcio, nosso diretor-presidente, deveria abrir um espaço aqui pelo menos uma vez por semana para que a gente possa trazer essas informações com a sua participação. E aí eu estou fazendo um desafio, um convite a você. Estou à disposição. Olha aí, Márcio, tá vendo? Bacana, né? Bacana demais. Já são 10h35, o programa vai até às 11h. Então nós vamos chamar o nosso break, Flávio, e aí na volta a gente vai continuar falando da importância das eleições vindouras e também da participação do cidadão, engajamento da sociedade. E tem outra questão também, que você já pode ir pensando aí, sobre a questão, como é que é? Deixa eu ver aqui, das propostas, né? A necessidade de propostas claras e concretas dos candidatos à sociedade, à população. Isso mesmo. Na volta a gente fala sobre o assunto, né? Na hora. Então vamos lá, vamos aos nossos comerciais, às 10h36, senão depois o meu diretor, o presidente, puxa minha orelha aqui e eu volto daqui a pouquinho com o segmento e a última parte da nossa entrevista exclusiva com ela, Flávia Campanati. Até já. Já. Certo. Tendência 10h43. Muito bem, estamos de volta. O tempo passa muito rápido quando a entrevista é boa, quando é show de informações aqui na bancada do Conexão Lusiânia pela Tendência FM. Muito obrigado a você, meu querido caminhoneiro carreteiro, que trafega agora pela rodovia BR-040, pelas estradas do Brasil afora, taxistas, você do Uber. Um abraço para você aí das repartições públicas, você aí na prefeitura, nas secretarias. Um abraço para você, dona de casa, cuidando aí da criançada. Hoje não tem aula, né? Parece que é ponto facultativo. Mas de qualquer forma, um abraço aí para você, trabalhador que está em casa descansando, para você, dona de casa que está de boa. Meu amigo Araújo, lá no Dalva 7, é o serralheiro da hora. Ele é um serralheiro de mão cheia. Precisa de um serralheiro aí para reformar, para poder fabricar sua porta, sua janela, o seu portão. Fala comigo aqui que eu passo o contato do nosso querido Araújo, né, Araújo? Araújo está na escuta com a gente lá. Voltamos com a Flávia, porque o tempo passa muito rápido e tem alguns temas importantes aqui para a gente poder concluir a nossa entrevista de hoje, que está sendo realmente de primeiríssima qualidade, às 10h45, hein? Muito bem, Flávia, então voltando aqui, deixa eu ligar o seu microfone, acho que dessa vez eu liguei certo, fala aí. Som. Som. Eu ouvi o vozeirão aí da Flávia, né, Então, falando de eleições para o futuro, mas antes, não sei se você está preparada, mas eu vou arriscar mesmo assim, que é do meu conhecimento, você passou por uma secretaria muito importante, que é a Secretaria de... Senta que lá vem! Institucional. E você conviveu de muito perto com instituições, ajudando a organizar Novo Gama,
Cidade Ocidental, Valparaíso, Lusiânia. Inclusive você esteve presente numa reunião que eu fiz lá no Dalva 2. Na época a gente estava na iminência de criar uma instituição filantrópica, que é os Amigos da Solidariedade. É isso. Né? E como é que foi essa sua experiência na Secretaria Institucional, bem como na Secretaria Habitacional também? Olha, JP, eu, graças a Deus, eu fiquei encantada. Para as pessoas que não sabem, é a primeira vez que eu estou em cargo público, que eu estou trabalhando no governo. Eu nunca fui servidora pública. Certo. Agora eu estou com 2 anos e alguns meses de serviço público. Entrei no governo do Diego e permaneci porque achei que estava bacana, estava legal, valia a pena fazer parte, né, dessa gestão. Então, passei a primeira secretaria foi de Relação Institucional, onde eu fui assessora do nosso secretário... Doutor Júlio Rocha, né? Júlio Rocha. Um abraço, doutor! Que inaugurou Pautas Femininas comigo, né? Certo. Jornalista, presidente de partido, fantástico, servidor de carreira. Então, assim, eu fiquei apaixonada, porque... Uma parte, por favor? Sim, fica à vontade. Eu só quero enaltecer aqui o doutor Júlio Rocha, porque a gente sabe que o doutor Júlio Rocha é do PDT. Exato. E o PDT tem uma linha de esquerda, né? Sim. Agora, pessoal, o doutor Júlio é exemplo de político, né, de esquerda, que eu realmente parabenizo. Verdade. Porque é um cara que respeita a opinião alheia dos outros. E o importante na nossa vida, você de mais conhecimento cognitivo, você de menos conhecimento, sabe disso, que o que manda é o respeito, é você poder respeitar a opinião alheia, respeitar o pensamento do outro, e o Dr. Júlio Rocha faz isso com maestria. Foi uma das pessoas que realmente não passou batido na minha vida, porque me trouxe muito conhecimento, muito autocontrole, e realmente me apresentou para o mundo político, porque eu não sei, JP, mas eu vim de Valparaíso, não sei se as pessoas têm essa informação, eu vim de Valparaíso, eu trabalhava na política em Valparaíso, ainda quando José Valdécio Pessoa era vereador aqui em Lusiânia. Exato. Aí emancipou-se o Valparaíso, e o Zé, que a gente fala com muito carinho, o Zé Valdécio, foi candidato a prefeito, foi eleito. Fez os 7 vereadores, na época era apenas 7 vereadores. Exato. Então, assim, desde lá de trás que eu trabalho, mexo com a política, estou no meio dessa classe política. Então, assim, não falta entendimento, o que falta mesmo eu sempre fui muito discreta, né? Eu sempre tive muito pelos bastidores, como você sabe, na questão de assessoria política, assessoria jurídica, montagem de equipe, essas coisas. Perfeito. E então, quando o Zé Valdécio foi prefeito, ele me chamou para apoiar aqui o Marcelo Melo para deputado. Marcelo Melo, deputado federal. Exatamente, foi quando eu cheguei aqui, Marcelo foi eleito. Foi eleito. E eu fiquei mais um tempo em Valparaíso, que foi quando o Juarez Sarmento foi prefeito. E Valparaíso, assim, para mim foi praticamente minha cidade natal, porque foi lá que eu conheci, por exemplo, hoje, nomes que as pessoas já conhecem muito, Leda Borges, deputada Leda Borges, né? Federal, que hoje ela é deputada federal, mas ela começou numa creche. Olha aí. Né? Se você ver as histórias das mulheres, eu sempre acompanho as mulheres, né, que chegaram como professora. Começou numa creche, foi secretária de educação e foi galgando, né? E hoje é aí essa deputada federal. E também já foi deputada estadual. Também já foi candidata. Exatamente. Então já foi candidata a prefeita. E aí nós temos também hoje uma deputada, doutora Zeli, né? Nós temos amigas em comum. Doutora Zeli, uma dentista renomada, eu nem sei se fala se é dentista, perdoa, doutora, vamos falar assim que é para o pessoal, né? Foi a primeira mulher dentro de Valparaíso a realizar o implante, né? Implante dentário. Sensacional, muito assim bom. Como o doutor Inocêncio, que é um dos sócios do Hospital Nossa Senhora da Aparecida, que foi o primeiro cirurgião de Valparaíso. Então, nós temos realmente um conhecimento bem profundo das mulheres e da eleição, mais ou menos dessa época da emancipação de Valparaíso para cá. Muito bem. Moramos ali também no Novo Gama, né? Fomos ali a época da Sônia, né? Prefeita Sônia Chaves.
Ali a época do Água Branca, a Academia Corey Everson, um colégio que formou uma turma a qual eu fiz parte do vôlei, representando o entorno sul, que foi a Escola Arco-Íris, ainda se chamava Arco-Íris, sabe? É campeonato dos esportes. E no próprio podcast nós trouxemos aí pessoas de Cidade Ocidental, Valparaíso, Novo Gama. Legal. Bacana essa tua trajetória. Temos também, que eu não posso deixar de falar, a deputada Marussa, né? Deputada Marussa Boldrin, que também participou na abertura do nosso podcast. Então, assim, são 3 deputadas que estão em evidência, conseguiram chegar aí, né? E tá faltando mais mulheres, não tá? Tá faltando, mas o nosso tempo não para. 10h51, Flávia. Agora, voltando às eleições, rapidinho, aliás, a gente não saiu desse tema ainda. Na sua visão, pega a visão, hein? Pega a visão. Vamos lá. Geralmente, em época de eleição, os candidatos, eles enfatizam muito saúde, educação, segurança pública, saúde, educação. Na sua visão, está faltando mais clareza, né? Está faltando mais firmeza, propostas mais concretas dos candidatos em época de eleição? Eu acredito que falta políticas públicas para levar à população o conhecimento do que é o quê, porque assim... O que o vereador é? O que o prefeito é? O que um deputado é? Hoje em dia eu vejo que, principalmente aqui, as pessoas votam mais pelo nome, pela indicação, sabe? E aí, quando passa as eleições, aí as pessoas falam, bom, não era isso que eu queria, mas por quê? Porque votou na pessoa, sem saber, sem ela própria ter um entendimento, e muitas vezes vota numa outra pessoa que também não tem entendimento. Meu Deus. Então, na política, para os candidatos não ter determinado entendimento, eles saem prometendo, eles saem falando. Depois, quando eles estão lá, eles veem que não é nada daquilo. É lamentável o que acontece. Então, na realidade, para mim, deveria até ser inserido no ensino médio a matéria que levasse esse conhecimento. Porque eu acredito que eles passariam a votar de forma diferente. Porque aí... A população não sabe votar, vota errado, aí depois fala assim, a população tem um político que merece. Não é bem assim, porque nem sempre o que está lá, ela não tinha mecanismo para escolher. Que tal você um dia, num futuro breve, ter essa oportunidade de ser autora desse projeto? Olha, Flávia, outra coisa, o cidadão que vota, na sua visão, você acha que está faltando mais engajamento desse cidadão, mais participação dessa sociedade? É isso mesmo que eu estou te falando. Por exemplo, nós tivemos um júri aí, apareceu a família do réu, a família da vítima, e aonde é um papel importante que quem faz o julgamento ali são pessoas da comunidade, da sociedade, e é público, pessoas da sociedade podem participar. Então, assim, as sessões na Câmara, né? Os eventos públicos, a gente vê que falta esse público interessado. Então, mesmo que as oportunidades sejam poucas, mas tem oportunidade para a comunidade se aproximar e saber de fato quem é quem e quem faz o quê. Mas às vezes as pessoas não querem participar, porque hoje são tantas pessoas promovendo badernas. Sim, que as pessoas até desanimam, né? A comunidade até desanima. É verdade, a população está desiludida, vamos dizer assim, e daí ela não se engaja tanto, não participa tanto do processo. Inclusive até hoje, as pessoas mais experientes, elas votam não, às vezes você falou que vota no nome, no candidato, é verdade. Mas tem gente que até hoje vota pelo partido. Pelo partido. Porque ficou aquela coisa de arena MDB do passado, entendeu? E na realidade, vamos dizer assim, o estatuto do partido acabou. Quando você vai ver, acabou, porque antes as pessoas, quando iam se filiar, elas iam lá e viam o estatuto do partido. Hoje as pessoas se filiam e não sabem nem o que é um estatuto. Sabe nada. Então foram se perdendo as características dos partidos ao longo do tempo. Eu acredito, por isso que nós temos às vezes pessoas igual o doutor Júlio, que está no partido de centro-esquerda, e você vê que o comportamento dele, as ideias dele, não comunga de uma esquerda 100%. Antes de te passar aqui um burburinho aí que eu estou ouvindo, não só no município de Lusiânia, mas do entorno, deixa eu te perguntar uma coisa importante. Porque eu sempre trabalhei no rádio, nas redes sociais, e sempre mostrei à sociedade a problemática de um município, as ruas esburacadas, enfim.
Hoje, com muito orgulho, não tenho reserva para falar sobre isso, participo do governo. Sim. E o tempo me mostrou isso. Hoje eu aprendi que Luziânia tem coisas boas. Sim. Tanto é que o nosso secretário de Turismo, doutor Luciano Braz, está provando isso. Um abraço para o doutor Luciano, tá provando oportunidade. Um abraço, doutor. Então, assim, Luziânia tem coisa que precisa ser mostrada. Sim. E que você não pode viver na mesmice só de mostrar o que não presta. É óbvio que o que está errado, o prefeito, com a sua competência e com a sua equipe competente, vai tomar conhecimento e vai resolver o problema. Mas na sua visão, você que também no passado sempre ficou nos bastidores da política e hoje também faz parte do governo, como é que você está vendo essa segunda gestão do Diego? Olha, eu estou surpresa, eu continuo na gestão por essa surpresa, porque geralmente é assim, eles fazem um primeiro excelente mandato, e aí no segundo mandato eles já começam... Porque não vai ter reeleição. Exatamente, aí já começa aquela frieza. Mas eu tenho percebido, e você consegue notar pelas obras, pelas escolas, né? Os programas, você percebe que está todo vapor. Eu sinto como que se fosse o primeiro mandato. Exatamente. Eu sinto como que se fosse o primeiro mandato. Lá o lema dele é o governo do Tempo Novo com respeito... É daqui para melhor, daqui para frente. Melhor. E de fato, realmente não houve uma estagnação ou uma desaceleração das ações do prefeito Diego Sorgato. É por essa razão que eu também faço parte desse governo e não faço, como falei e repito, reservas, não peço segredo para ninguém, e passei a mostrar as coisas concretas que o governo tem feito, que vão de encontro aos anseios da nossa população, principalmente da nossa população mais carente. Né? E principalmente também, assim, igual você falou, o nosso tempo é curto. Mas com relação, por exemplo, à saúde, nós vemos algumas pessoas fazendo comentários pontuais, às vezes de uma UBS, às vezes da UPA, às vezes do hospital que foi regionalizado, mas saúde da sua porta. Mas só os mutirões que o prefeito tem feito desde o seu primeiro mandato já desafogou muita coisa. Então, assim, sempre tem a contrapartida, 100% não tem como. Inclusive, o governo não dá conta de fazer. Um dos grandes objetivos do prefeito, da sua equipe competente, um abraço a todos os assessores do prefeito, todos os secretários, os vereadores da base, é exatamente esse, desafogar, minimizar um pouco a fila das cirurgias eletivas, por exemplo, com esses mutirões, o Saúde na Sua Porta, acho que o outro é Opera Mais Luziânia, é isso? É o Opera Luziânia. Opera Luziânia tem sido assim de grande valia, não é isso? Sim. Eu fiz como, tinha uma senhora que fez uma cirurgia no Jardim Gá e ela não tinha acompanhante. É uma senhorinha que sempre vai na secretaria. Aí ela falou, você não quer me acompanhar, não? Eu falei, sim, eu vou. Passei a noite no Hospital do Ingá com ela. Que legal. Aí quando foi pela manhã, o diretor chegou, o Fernando, né? Fernando bacana demais, Fernando sabe? Neves, um abraço, E Fernando. tinha um lugar para mim, eu fiquei lá, tinha lugar para mim e para os outros acompanhantes deitar. E era assim, uma cirurgia atrás da outra. Então, muitas vezes a gente precisa, estar dentro para a gente saber. Entendeu? Olha, fez a cirurgia daquele pessoal, que foi mais ou menos de 7 a 10 cirurgias, de manhã eles já tiveram alta, já entrou outra remessa. E ali os que tinham feito a cirurgia na noite anterior só saíram depois do almoço. Fernando Neves, um abraço para você, meu diretor aí do Hospital Municipal do Jardim Gá. E está aqui um depoimento de alguém da máxima seriedade, falando da importância não só da humanização na saúde do Hospital Municipal do Jardim Gá, mas também da eficiência da sua equipe, viu, Fernando? Um abraço para você aí. Deixa eu só mandar um abraço aqui, porque fica à vontade. Mas está passando, eu queria mandar um abraço pro Geraldo, mais conhecido como Geraldão, que trabalha com a gente lá na secretaria, o pessoal da secretaria aqui em Pesos. Quero mandar também aqui um bom dia para Maria Divas, né, que é ali do Jardim Gá, lidera um grupo de mulheres, faz um trabalho exemplar, 100% dedicada a esse trabalho, porque vai passando. Quero mandar também aqui um abraço, lembranças para o Ivan Couto, também para o Ednan Brauna, que também grande Ednan, se manifestou. Um abraço, professor. Aqui.
Também para Tayane, que é a nossa nutricionista lá da secretaria, que prepara as refeições tanto para nós da secretaria, Tayane. A Tayane. Quanto também essa marmita que os servidores recebem, também vem tudo de lá. E eles preparam numa faixa de 2.000, 3.000 refeições diárias, né? Então, ela é uma pessoa sensacional. E olha, é uma comida balanceada. Às vezes pode não ser aquela comida que enche os olhos, mas que é uma comida balanceada, digna. Bacana, né? Bacana. Feita com muito amor. Um abraço, Tayane. O tempero principal de uma refeição é o amor. Né? Depois nós vamos trazer ela aqui, viu? Vamos sim, Flávio, olha, o nosso tempo estourou, só peço aí mais 2 ou 3 minutinhos para as considerações finais ao meu diretor-presidente Márcio Queiroz. Quando eu disse, naquele outro momento retroativo, agora atrás, que possivelmente, quem sabe, você não poderia ser a própria autora dessa lei para implementar no ensino médio aí conhecimentos políticos, e a gente sabe que a nossa bancada, a nossa assembleia, as nossas câmaras precisam realmente de renovação e renovar com responsabilidade, com pessoas que têm um profundo conhecimento político do município, do estado e também do Brasil. Sim. E aí a gente sempre conversa com os amigos de Valparaíso, de Cidade Ocidental, Novo Gama, até de Águas Lindas, eu já tive por ali. Sim, nós temos sim pensado em Águas Lindas. E assim, e em alguma dessas vezes as pessoas, a Flávia Campanato, ser amigo dela, sim, há várias décadas já, né? Olha, ela tem um perfil, hein, de uma candidata, assim, a começar como deputada estadual aí. Como é que você recebe essas informações, uma vez que assim, você até então nunca tinha se manifestado, e eu não sei se vai se manifestar hoje, mas é uma pergunta que não quer calar, né? Como você receberia, como você está recebendo a informação de que há pessoas que você talvez nem tenha conhecimento, que tem essa visão e torce para que você possa lançar uma pré-candidatura a deputado estadual pelo estado de Goiás? Olha, JP, eu vou ser sincera para vocês, como sempre fui, né? Realmente não falta pessoas me motivando, olha, sabe? Só. Não faltam pessoas na família, nos comércios. São longos anos aí, mais de 30 anos na política. Eu queria aproveitar e mandar um abraço pro Ailton Dantas, que ele tem uma ferragem ali no Parque Alvorada, e ele falou, por que você não vem deputada? Do nada, assim, sabe? Então, assim, realmente o que você está falando, nós escutamos por aí. Então, assim, capacidade procede. Capacidade não falta, né? Mas nós sabemos que a política ela precisa dos seus desígnios, né? E hoje eu sou liderada e o que as minhas lideranças falar é o que vai ser, né? Certo. Mandar um abraço aqui só para não deixar porque senão a pessoa fala assim, então vou mandar só para Fernanda. Fernanda, um abraço, obrigado pela sua participação. Nosso diretor-presidente Márcio Queiroz é uma pessoa boníssima, já autorizou aqui mais 5 minutinhos. Então é isso, então assim, nós sabemos que a questão de uma campanha não é só a popularidade, não é só competência, existe várias situações, mas eu queria, JP, para encerrar a minha participação, quando você me pergunta se eu estou à disposição, se isso é verdade, eu queria encerrar com uma palavra bíblica aqui, por sabe? Favor, me dá uma parte rapidinho. Sim, fica à vontade. Hoje, me perdoe, primeiro pedir perdão a Deus, porque Deus sempre em primeiro lugar. Essa entrevista estava sendo tão aguardada desde o início que eu vim para cá, na realidade. Que a gente vem conversando e tentando conciliar uma agenda, né? Sim. E a gente, logo assim, às 10h15, a gente faz o Mover da Fé. Sim. Que é o nosso momento de diálogo com Deus. E hoje eu não fiz, mas Deus sabe das minhas intenções, Deus sabe da importância dessa entrevista e que o meu coração nesse exato momento fala com Ele e primeiro para honrar, louvar, bendizer, agradecer o nome de Deus. E agora a gente encerra a nossa entrevista exclusiva com essa fala, né, que é bíblica, né? Que você vai trazer pra gente aqui, sobre Neemias. Sobre Neemias, e eu quero colocar nessa fala da Flávia também as minhas intenções e pedir por você, internauta. Você que está enfermo, você que está doente em casa, você que está com angústia, com ansiedade, com depressão, que Deus possa remover todo o mal, toda a enfermidade de vocês aí, em nome de Jesus. Flávia, 11:04. Quero dizer para você, ouvinte, a Bíblia narra, né, sobre uma parte da passagem da vida de Neemias. Não importa se quem você é, onde você está, como você está.
seguindo os exemplos aqui de Neemias, ele era apenas copeiro do rei. Apenas copeiro do rei. Ali Neemias jejuou, orou, até que ele conseguiu a autorização do rei para que ele fosse a Jerusalém fazer a reconstrução dos muros de Jerusalém. Quer dizer, você pode se achar pequeno, mas eu quero dizer para você, não importa se você é a pessoa que faz o serviço geral, se você é a pessoa que faz ali a intermediação entre você e o chefe e os servidores, se você é uma pessoa pobre, se você é uma pessoa carente, se você é uma pessoa solitária, o que importa é que se você se achegar a Deus, você vê que Neemias, ele orou e jejuou. E ele não pediu isso, mas veio essa oportunidade para ele. E ele abraçou essa oportunidade, foi para Jerusalém, e em 52 dias ele levantou os muros de Jerusalém e ali ele fez uma revolução religiosa, tá bom? E também nas reformas social e governamental. Então, assim, quero dizer para as pessoas que você pode fazer a diferença. Não importa o seu tamanho, não importa onde você esteja, se você estiver com Deus. E aí eu me incluo, né? Quando você me pergunta assim, você está preparada para tal situação? Eu busco a Deus, eu oro, faço meus jejuns. E aonde, se Deus quiser me colocar como copeira, se Ele quiser me colocar e me manter aonde eu estou, por exemplo, que eu adoro servir as pessoas, é decisão dele. É decisão dele, Perfeito. Porque aquilo que Ele determina, também ninguém pode cessar, nem nós mesmos, né? Vai fazer igual Jonas, não quero. Aí Jonas pegou e foi engolido pela baleia, até quando a baleia cuspiu ele e ele voltou para onde o Senhor determinou, para onde que ele iria, né? Então, assim, eu achei muito interessante essa passagem de Neemias. Sou uma pessoa que sou evangélica, você sabe, né? Sim. Mas, assim, sou muito conhecedora da palavra, não só por uma questão cristã. Eu quero dizer que você que não é cristão, ou você que não tem o costume de ler a Bíblia, as pessoas mais inteligentes do mundo já leram a Bíblia pelo menos 3 vezes. Então, quer dizer, independente de religião, ela traz muitos ensinamentos e além de te manter uma pessoa apta, né, para estar em qualquer lugar. Bacana. Qualquer lugar que você Bacana quiser. Essa fala sobre o Neemias, mas para encerrar, antes das suas considerações finais, eu te pergunto ainda. Você, como uma admiradora das ações de Neemias, estaria disposta a esse pré-acesso à Assembleia do Estado de Goiás? Olhando assim, eu acho engraçado, porque assim, se for olhar pelo histórico, de onde eu vim, como eu vim, e todas as eleições, e todas as personalidades políticas que eu conheci, se eu tivesse o apoio, beleza. Com certeza, eu não negaria, não. Isso quer dizer que vai depender do cenário. Vai depender do cenário e dos meus líderes, né? Parabéns por ser essa pessoa que de fácil acesso, assim, no sentido de que você tem contribuído muito com o nosso município, o município de Lusiânia, com o entorno, Sim. Com o seu conhecimento, principalmente como operadora do direito. Que Deus abençoe a você, minha querida, que Deus te dê muita força, muita saúde, que você tenha vigor físico, intelectual, cognitivo, para poder continuar ajudando as pessoas. Amém. Muito obrigado pela sua passagem aqui na nossa bancada. Foi de grande importância, enalteceu e enriqueceu mais ainda a nossa audiência. Tranquilo, eu quero também mandar um abraço para toda a minha família, mandar um abraço para minha filha em especial, que ela está acompanhando, para minha irmã, para minha mãe. Da filhota? Maria Luísa. Maria Luísa, um abraço. Mandar um abraço, então, para minha família, lá é Campanate com I e Campanate com E. Tem esse detalhe, hein? Tá? E, assim, falar para as pessoas que eu estou à disposição. É muito fácil me encontrar, Secretaria de Obras, nós estamos ali sempre no período da manhã. E meu telefone é público praticamente. Nós temos um escritório, eu não vou falar de que ali no Parque Alvorada, porque senão vai dar problema para a gente. Mas nós estamos ali sempre para atender você. A comunidade faz parte da nossa família. Queria mandar também um abraço aqui para o Márcio, né, que é o presidente, diretor dessa rádio.
Márcio nunca desistiu, ele fazia uma entrevista daqui, uma entrevista dali. Verdade. E eu quero parabenizar, Márcio, que nós vemos que mesmo na simplicidade, eu me senti muito à vontade aqui nesse ambiente. Com o JP também não tem como não se sentir, né? Legal. E me deu até vontade de fazer parte aqui dessa equipe, viu? Olha aí, Márcio, competência para isso, e sabedoria e conhecimento tem de sobra. Só participar, tá, Márcio? Senão o Alexandre Piu Piu vai ficar com ciúmes e os pão de queijo ficaram aqui, que ele me pediu e até agora ele não apareceu. Pois é, tá devendo, né, Alexandre? Obrigado, Flávia, até a próxima. Quem abraço, sabe JP. você não vem para casa aqui para Tendência FM desenvolver um projeto aqui comunicativo para nossa população. É isso aí, aí, eu estou aí à disposição. Pelo menos inicialmente o convite está de pé, uma participação sua dentro do Conexão Luziane, 1, 2 ou 3 vezes por semana, vai nos ajudar bastante. Estarei aqui, de pronto. Tá bom? Sempre com temas e informações diferentes de interesse da comunidade. Eu quero agradecer, fazer vênias aí as palavras da minha querida Flávia Campanati em relação ao nosso diretor-presidente Márcio Queiroz, ao Duda Marques, ao Alexandre Piu Piu, e parabenizar por essa iniciativa e também por ter concedido esse espaço aqui para a gente fazer as entrevistas com as personalidades do nosso município e também do entorno e do estado de Goiás. Gente, fique com Deus. Eu volto na segunda-feira, se Deus permitir, a partir das 8 da matina. Tchau, Flávia, até a próxima. Valeu, obrigado, um abraço. Tendência FM.